Estamos aqui gravando. Lu, valeu, obrigado. Então, olha o Mendeleev aí. Então, esse cara aí, ele que adotou. Então, gente, o Mosley, ele vem para colocar a tabela para a gente agora em ordem crescente que a gente vê, de número atômico. Então, a gente vê aqui, ó, a tabela nossa, ela vai estar disposta em 18 colunas, desculpa, aos números crescentes, da esquerda para a direita, e 7 camadas, aquelas que a gente viu lá no modelo atômico de Bohr, ó, K, L, M, N, O, P e Q. Então, aqui a gente coloca quem? A gente coloca todos os elementos nessa tabelinha. Se vocês notarem, gente, o que a gente tem que guardar. A tabela, ela vem para a gente disposta em dois grandes grupos. Os metais, aqui, e os não metais. Tem os gases nobres, lá na 7A a gente vai falar dele. E aqui embaixo, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos eram para estar aqui, ó. Tá? Se você notar, o número atômico aqui é 56, ele vai para 72. Porque esse período chamado longuíssimo, essa parte que tem a distribuição terminada em F, ela vem para cá. Então, quando nós trabalhamos distribuição eletrônica, foi também colocado na tabela isso. Ó, se terminou em S, está aqui, S1, S2. Se terminou em P, está desse lado da tabela. Aqui, terminado em, desculpa, em D. Vou apagar ali. Ali é terminado em D. E aqui embaixo, a terminação dele, a gente faz aqui para analisar vocês. Então, o histórico nosso é, foram colocados 7 camadas, 18 colunas. Camadas, níveis ou períodos. Coluna, grupo ou família. Vamos dividir aí antenas. Tá? Gente, nota o seguinte. A ordem crescente para a camada aumenta da direita, da esquerda para a direita, na coluna de cima para baixo. Isso é muito, mas muito importante que vocês saibam esse tipo de crescimento na hora que for trabalhar com propriedades periódicas. A hora de trabalhar com propriedade periódica, extremamente importante que saibam isso. Tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Que ordem e característica. Então, essa lei periódica, ela fala as propriedades físicas e dos elementos são em funções periódicas dos seus números atômicos. Isso aqui foi criado por quem? Por Moore. Então, essa parte aqui, é que eu lançar para vocês, esses slides, fiquem atentos, pelo amor de Deus, a esse tópico aqui, ó. Tá? Então, é de acordo com o número atômico. Porque segundo Mendeleev, é de acordo com suas massas. Mas eu vou ter que o quê? Para a tabela moderna. Tá? O elemento arranjado de modo original, em sequência de seus atômicos, não tem 7 linhas horizontais. Os elementos químicos. Os elementos que a gente viu lá na primeira parte da frente A, eles estão representados por letra maiúscula seguida de uma minúscula. Lembra que eu tinha com vocês uma determinada aula, quando eu discuti a diferença de átomo, de molécula, que eu até coloquei assim, não me engano, A, G. Eu até falei com vocês que eu tinha dado uma aula, o menino falou que isso aqui para mim era o quê? Era uma molécula, porque ele pegou duas. Tá vendo aqui, ó? Maiúsculo, minúsculo. Mas não, para ser uma molécula, teria que ter o quê? H, G minúsculo. Tudo bem? Aí sim, eu teria quem? Eu teria uma molécula. Mas o minúsculo, isso aqui é um elemento. Tá? Então, a tabela ela está representando para a gente elemento. Perfeito, moçada? Então, alguns são de origem latina, o sucedido. Então, você entende? Como origina. Então, se você deixa eu H ali, para facilitar aqui a visualização nossa. Então, eu coloquei Meu celular não tem com vida. Alguém está me chamando? Eu ia comprar ele. Ei, quem está com o microfone aberto aí? Não, mas o fone tá... Como fone? Então, olha para cá. Então, olha lá. Senhores e senhores, está falando aqui que é alguma origem do latim. Do latim, clássico, alguns exemplos. Então, não é o F, tá? Então, a gente bota como exemplo, evidente. Então, tem são horizontais, são A, N, M, O, P, então essas duas partes de um número determinado de elétrons. Lembram lá da distribuição eletrônica? 28, 18, 32, 32, 18 e 8? Eu vou colocar isso na minha tabela. Tá? E aí, uma coisa bem interessante no slide aqui para vocês, vocês notarem isso, ó. Elétron. Então, por isso que tem aquele número de elétrons lá nas 7 camadas na hora de distribuição. Qual que ele tem confirmado? As camadas. K, L, M, N, O,
Nota, os lantanídeos. Aqui faltou, desculpa, por isso que não é uma deixa eu apagar aqui do lado. Porque eu tinha hora de montar isso. Tinha deixado uma de fora. Olha, por favor. Então, aqui no caso nosso, eu tenho o gene K, L, N, N, O, P, e Q. Por que esse P aqui embaixo? Pelo que a gente viu, lantanídeos, tá? Com nossa edição eletrônica, não esqueçam disso, por favor. Mais energético, ele vai te dar a coluna. O mais externo, a posição dele, amada. Fala pra gente. E na questão dos série dos actinídeos e na série dos lactanídeos, Manda. Tem como, por exemplo, saber, por exemplo, a partir do primeiro dos lactanídeos ou do primeiro dos lactanídeos, em qual coluna que ele está? Tá, claro. A gente faz aí, mostra aí a distribuição. Foi uma pergunta bacana do Gustavo, gente. Então, eu vou te mostrar uma cezinha, na hora que a gente vai resolver uns exercícios lá no final, eu tô falando isso de você, mas foi muito interessante a pergunta. Parabéns, tá, filho? Beleza? Então, olha lá, vamos embora aqui, vamos pegando aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, nós vimos que a parte de camada, mas tem volume. Então, olha aqui pra vocês, tá aqui de baixo. Agora, família, grupos ou colunas. São as verticais. Então, 1 até 18. Agora, uma coisa. Antigamente, eu tinha 2 grandes grupos na tabela, grupo A e grupo B. Tá? Ele grupo A, lembra o nome do grupo A? E vai ser quem o grupo A, são chamados elementos típicos ou representativos. São típicos ou representativos. Tá? E o grupo B são os elementos de transição. Você vê tudo não que não vai caber, de transição. Então, nota aqui, ó. Olha aqui o que a gente vê. Então, esses aqui, azuis, são os elementos típicos ou representativos. Então, os típicos ou representativos têm terminação T. Ou termine em S ou termine já o grupo B. São esses, ó. Esse é o B e esse é tá? Então, nota, típicos típicos. Esses são de transição interna e de transição externa. Muito confundido. Por fora da tabela, acha que isso aqui é transição externa. Mas ele está aqui, ó. Se você pega a tabela mesmo, tem uma deformidade. Esse aqui, ó. Esses aqui orientam. Tá? E aí, gente, vamos ver o que, gente, no próximo slide. Então, ó, aqui são as representações das 8. Tá, então só um minutinho aqui, deixa eu voltar aqui. Quando a gente trabalha com tabela, vocês pegarem a tabelinha de vocês, tem uma divisão clássica na tabela. Eu tenho aqui os chamados metais e aqui os chamados metais. Então, tem alguém que fala até. Eu gostaria muito que vocês pegassem a tabelinha de vocês. Vamos lá falar a última página. Que vocês vão marcar para mim. Eu já vou falando aí com vocês para mim também. Bora lá. Acho que vai fazer de modo correto. Não sei se agora. Então, tinha até a saída. Aí depois vem a gente a S, as semanas, é o silício. Então, essa é uma regrinha que está aqui para vocês do seguinte. Que B horroroso, hein? Então, se vocês notarem, ó, aqui pode vir até o TS, se não me engano. Então, até as senhoras bebem. É só para a gente guardar. Isso é nossa divisão. Isso aqui é uma escadinha dos elementos que a gente tem, que vão que diferenciar os ametais dos metais. Então, aqueles que tiverem aqui do nosso lado esquerdo são metais. Ah, Érico, como que eu guardo? Grava o seguinte, se você tem aqui, por exemplo, ferro, se você ver aqui o Fe, ele é um metal. O alumínio está aqui do lado, ele é um metal. Tá? Então, gente, nesse caso nosso aqui, eu vou ter do lado esquerdo dessa escadinha nossos metais, aqui eu tenho os ametais. Algumas colunas recebem nomes específicos. Tá? Coluna, grupo ou família. Por exemplo, a número 1 ou 1A
eu tenho os metais alcalinos. Por que de alcalinos? Luísa, por que a gente chama de alcalino? Porque quando ele reage com água, ele vai formar uma base. Tá? Então, alcalinidade é basicidade. Então, coluna 1A ou 1 são os alcalinos. 2 ou 2A são os alcalinos terrosos. Quando eu vou para a coluna 3, tá? O primeiro elementozinho que vem na 3 aqui é o SC. Confiram aí para a gente, por favor. Então, esse aqui não tem nome específico, não. Aí, sempre aqueles que não tiverem nome específico para a coluna, vocês vão dar o nome do primeiro elemento que está aqui. Coluna do escândio, coluna do titânio, coluna do vanádio, do cromo, do ferro, do manganês, do ferro, do cobalto, e aí vai embora. Tá? Estou dando uma coladinha aqui. E aí, gente, quando eu chego lá na 16 ou 6A, ela recebe um nome especial. A 6A são os calcogênios. Então, aqui, ó, primeiro elemento aqui, grupo do boro, grupo do nitrogênio, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. Aí, que vem agora, deixa eu apagar ali para não confundir. Então, grupo do nitrogênio. Agora, os calcogênios. Depois, os halogênios, isso aqui é extremamente importante lá na orgânica, quando vocês estiverem estudando os aletos. Então, aletos vem de um halogênio junto lá. E depois, por último, aqui está tampando a gente, mas vem os gases nobres, ou gases inertes. A coluna 18, 8A ou 0. É muito comum vir esse nome para a gente. Então, 8A, A porque é um elemento típico. Tá? Eric, Oi, Lu. qual que é a diferença dos metais alcalinos para os alcalinos terrosos? Aquilo, a diferença básica é o seguinte. Primeiro é a configuração eletrônica, tá? E depois é a disponibilidade. Tá? Então, os dois são produtores de quem? De uma base. E aí a força desse aqui é maior. Tá? Muitos autores antigamente falavam alcalinos terrosos, porque encontrado muito em rocha, sabe? Mas eu gosto de falar um pouquinho da força. Então, os alcalinos e alcalinos terrosos são formadores de base. Os alcalinos são as bases fortes, extremamente solúveis. Tanto vê que a gente tem a soda, né, Luísa? Tá? Mas a diferença aqui não tem muita coisa, não. É só para identificar mesmo a força deles. Tá bom, Lu? Beleza? Uhum. Obrigada. De nada, filho. Vamos passar os slides aqui. Então, ali, os elementos de transição são aqueles primeiros da coluna. O último aqui, por exemplo, ó, na 12, é o zinco. Então, eu tenho família do zinco, grupo do zinco, coluna do zinco. Então, aqui já vimos, são os representativos ou típicos. Os metais. Lembra da tabelinha? Até as senhoras bebem, eles estão à esquerda. Então, já vamos adiantar uma coisinha aqui. O que é ser eletropositivo? Senhores e senhoritas. Que a gente vai estar trabalhando... Apresentar a eletropositividade. Marcão, me ajuda. O que é isso? Apresentar eletropositividade. É o que eu quero que você defina para mim, Marcos. Eletropositividade. Ele tem a capacidade de doar elétrons, se eu não me engano. Espetacular. Gente, nono ano, quando eu estou dando aula disso, a primeira resposta que vem à cabeça do aluno, ele fala, ah, professor, é o elétron positivo. Putz, aí seria antimatéria do elétron, o pósitron. Tem todas as características, mas inverte a carga. Não é isso, não. Então, para ele ficar eletricamente positivo, ele tem que ser o quê?
doador de elétrons. Então, por exemplo, vamos pegar o sódio, que tem número atômico 11. Aí já aproveito lá. Luísa, tá lá na 1A. Alcalino ou alcalino terroso? Alcalino. Alcalino. Lu, base mais forte ou mais fraca? Mais forte. Mais forte? Ah, isso aí, Lu. Então, gente, notem o seguinte, que nós vamos ter aqui. Se eu distribuo nas camadas 2, 8 e 1. Então, bora aqui. Tatanov tá aí? Tô aqui. Ô, Bitelo, faz um favor para mim. Enuncia para a gente a regra do octeto. A regra do octeto é que os elétrons tendem a buscar estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. O elemento, ele tende à estabilidade, ficando o quê? Com a configuração de um gás nobre mais próximo. Tatanov, você falou muito bacana aí. Quando eu tiro o hélio, que tem 2 elétrons, o restante tem quantos elétrons na camada de valência, os gases nobres? 8. 8. Tatanov, vamos lá. Qual o outro nome que eu falei para você de gás nobre? Você lembra? Inerte. No inerte não é que o gás está parado, não. Ele não está reagindo. Então, a ideia, em condições padrão, o gás nobre ele é extremamente estável. Tá? Então, nota o seguinte. Camille, você está aí? Ou foi tomar café? Tô aqui. Camille, por que um elemento se une a outro? Para tentar a possibilidade alcançando esses 8 elétrons da camada de valência. Justamente. Olha que espetáculo que Camille falou conosco. Um elemento se une a outro para garantir estabilidade. E a estabilidade ela é garantida o quê? Abaixando o conteúdo energético. Tá? Então, vamos pensar todo mundo junto aqui comigo. Olha só. Gente, no colégio, isso aqui é muito comum um aluno criar teoria. E aí eu pergunto o seguinte, lá no 9º ano, por que o NaCl só tem um cloro, enquanto o CaCl2 eu tenho 2 cloros? Aí o aluno de 9º ano, ele cria umas regras que fala, não, porque quando está acompanhado da terceira letra do alfabeto, não tem nada disso. Isso aqui tudo pelo seguinte, o cálcio, se vocês notarem, ele é 2, 8, 8 e 2. Ou seja, para ficar com o octeto fechado, Luísa, olha que bacana isso aqui, ó. Eu tenho que mexer com 2 energias. Enquanto esse aqui eu vou mexer com uma só. Então, gente, nota, o cálcio é como se eu tivesse ele desse jeito aqui, ó. Eu vou representar ele aqui, ó. Entendam que isso aqui está representando para mim não o núcleo, mas o átomo, tá? Então, nota o seguinte aqui, por favor. Vamos pensar que 20 positivo, 20 negativo. Esse cara está neutro. Todo mundo dá conta de ver isso? Sim. Sim? Então, agora, olha aqui no segundo momento o que eu vou fazer. Nesse trajeto do vermelho para o azul, ele ganhou ou perdeu? Perdeu elétrons? Justamente, ele perdeu elétrons. Então, se vocês notarem, o que está vindo aqui? Espera aí, gente, aconteceu um trequinho aqui. Vocês estão me vendo? Agora voltei. Sim. Então, nota. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, ele passou de 0, agora estão sobrando 2 cargas positivas. Tá? Então, de 0 para 2 mais, ele ficou eletricamente positivo. Por isso que quando o Marco definiu eletropositividade, ele foi muito feliz. Tá? Quando ele falou o seguinte, a eletropositividade, ele está ficando eletricamente positivo. Ele está o quê? Uma tendência gigantesca a perder elétrons.
Então, a eletropositividade também é a medida do caráter metálico. Porque os metais, eles são excelentes doadores de elétrons. Olha lá, os elétrons livres aqui, ó. Tá ok? Então, vamos lá. Característica dos metais. São eletropositivos, traduzindo, tem grande tendência a perder elétrons. São sólidos, excetuando quem? O mercúrio. Depois a gente vai discutir lá em ligações. Já dê uma olhadinha nisso. Se o subnível D ele vai influenciar para o mercúrio ser líquido. Tá? Já vou adiantar que sim. Então, depois dá uma olhadinha nisso. São sólidos, excetuando mercúrio. Apresentam brilho característico. Ouro, dourado, prata, prateado. Dúcteis, eu posso transformar em fios. Maleáveis em lâminas. Agora eu queria que vocês me explicassem esse último. Por que são bons condutores de corrente elétrica, Gustavo? Oi. Oi. Gustavo, por que os metais são bons condutores de calor e eletricidade? Porque os elétrons livres deles estão em grande quantidade, assim facilitando com Espetacular, transmissão. Gustavo. Muito bacana. Espetacular seu raciocínio. Isso vai dar a condutibilidade dele. Tá bom? Então, os ametais. Os ametais, eles vão estar desse ladinho da tabela. Lembra que a gente tinha aquela divisão nossa? Então, aí, ó, olha os ametais. Tá? Característicos, são extremamente eletronegativos, tanto que o mais eletronegativo da tabela é o flúor ou o hélio? O flúor. É o flúor. O hélio ele não tem tendência a receber elétrons. Então, para Hélio ficar é gás nobre. eletricamente negativo, ele vai ter que atrair elétrons. Tá? Enquanto eletropositivo ele tinha uma tendência a ceder, aqui ele vai ter uma tendência a atrair. Se o gás nobre atrair elétrons, se o gás nobre já está estável, então não vai ter o que? Essa tendência. Tá bom? Então, gente, nota o seguinte. Outra característica, são quebradiços. Pequenas trações ele quebra. Opaco, não tem brilho igual o metal tem. Boa, isso aqui. Vão formar compostos covalentes. Então, vamos só discutir uma coisinha aqui bem legal. Olha só. Ligação iônica é formada entre quem? Bárbara? Bill? Iônica entre metal e ametal. Isso, ó, Lima. Ligação iônica é metal mais ametal, transferência de elétrons. Tá? Quando eu tenho a ligação covalente, é ametal com ametal. E a ligação, salvo algumas carbono. exceções, tá, gente? A gente vai ver que eu tenho algumas exceções. As ligações metálicas. Metal, metal. Então, se eu tenho ametais, eu tenho uma ligação covalente. Tá? Por exemplo, O2, ligação covalente apolar. CO2, ligação covalente polar. E aqui, Óxido gente, de flúor seria uma ligação covalente, Eric? Não entendi, filho? Óxido de flúor seria uma ligação Ô, Gustavo, covalente? é o seguinte, aqui tem uma coisinha maluca aí, pelo seguinte. Óxido é todo composto onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, se você põe flúor, que é o mais eletronegativo com oxigênio, é complicado, sabe? Mas, hipoteticamente, seria isso. Tá? A gente não vai encontrar muito fácil esses óxidos, não. No papel dá para eu fazer, mas na realidade é complicado. Tá bom, filho? Beleza? A gente vai ver isso tudo em ligações. Então, bora aí. Por que eles não vão conduzir corrente elétrica? Eles não têm elétrons livres, não vão formar íons. Lembra disso, Júlia? Tá? Então, gás nobre vai estar aqui na última paradinha nossa aqui.
formam moléculas monoatômicas, porque não reagem em condições padrão. Agora, vamos lá. Podem fazer ligações apesar da estabilidade, mas em condições de pressão e temperatura bem alterado, tá? Aqui, os gases nobres. Então, agora eu queria que vocês guardassem uma coisinha pra gente. Então, bora lá. Metais, ametais e ali os gases nobres. Tá? Então, vou resumir. Só tem 2 líquidos, mercúrio e bromo. Aqui eu tenho os gases, e os demais todos são sólidos. Então, é muito comum... Vou voltar para cá. Não, fiz tudo errado. Então, bora aqui, gente. 2 coisinhas que eu queria discutir muito com vocês. O seguinte. Aqui, estão faltando 3 minutinhos. Eu vou ter que abrir outro link, tá? Então, na hora que desaparecer aí, é porque eu vou ter que mandar outro link para vocês, tá bom? Porque faltam 20 minutos no horário nosso aqui, e ali estão faltando só 3, para a gente ver as propriedades periódicas. Então, senhores e senhoritas, olha lá. Tem 2 classezinhas que eu gostaria muito que vocês guardassem. Os chamados cisurânicos e transurânicos. Se vocês olharem na tabelinha de vocês, o urânio está lá na série dos actinídeos. Tem número atômico 92. Então, vamos colocar aqui. Urânio 92. E eu tenho alguns elementos artificiais com número atômico menor do que o urânio. Eles são chamados cisurânicos. Então, os cisurânicos são aqueles artificiais com número atômico menor que 92. Tá? Tecnécio, promécio, astato e o frâncio. Tá? Mas são esses aqui. Guardem para a gente. Eu não sei se foi colocado aqui para vocês. Se não, anotem o frâncio também. As reservas esgotaram. Então, cisurânicos são produzidos em laboratório e têm número atômico menor do que 92. Os transurânicos são aqueles artificiais com número atômico maior que 92. Tá? Aí, aqui, ó, a gente vai colocar o seguinte. Anotem uma outra coisinha aqui. São todos artificiais. São todos artificiais após deixa eu ver o número atômico dele aqui. O plutônio, após 94. Por que utiliza-se o 92? Porque antes não sabiam da existência desses 2. Quando se criou isso aqui, tá? E aí após o 94. Do americio para frente são todos artificiais. Tá bom? Beleza? E aí, gente, isso aqui já caiu umas 3 vezes no Enem. Eles amam falar de cisurânicos e transurânicos. Tá legal? Então, o que a gente vai estar vendo agora, os radioativos. Do bismuto para frente, são naturalmente radioativos. Deixa eu ver o número atômico. Do 83. Agora, as propriedades periódicas. Essa aqui que vai ficar bom para a gente demais. Essa eu vou ter que ter extrema paciência para explicar isso para vocês. O que mais cai de tabela